A gente começa agora uma nova rodada de conversas e entrevistas aqui no podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástico-Ocular, nas dependências do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Rodrigo Beraldi Corman, e eu não poderia ficar mais à vontade, junto com o Dr. Tadaaki e Amada, para entrevistá-lo. O Dr. Rodrigo é nascido e criado em Curitiba, estudou no Colégio Marista Santa Maria, foi meu colega de turma aí do jardim de infância até o 3º ano da escola. Depois, juntos, nós fizemos medicina na Universidade Federal do Paraná. Eu vim a São Paulo, o Dr. Rodrigo fez a residência no Hospital Evangélico em Curitiba, onde tornou-se professor adjunto. Dr. Rodrigo Beraldi, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Rogério Leal, meu amigo, como se falou de infância. É um prazer estar do lado do Dr. Tadaaki aqui também. Você resumiu bem esse início. A gente é amigo desde pequenininho, né, vamos dizer assim. E até hoje, né, a gente se encontra com os nossos colegas do Santa Maria. Então, é uma curiosidade que a gente janta todo mês, tem um jantar na casa de um. Colegas que são advogado, juiz, engenheiro, médico, dentista, etc. Então é uma amizade que realmente Para a vida. É para a vida. Obrigado, Rogério e Dr. Tadaaki. Nós somos em torno lá de 30 colegas, que numa época da escola em que eles não separavam as turmas. E depois, da nossa época, passou-se a misturar porque eles achavam que isso aumentava a socialização das crianças. Mas, na verdade, nossos amigos ficaram e estão presentes sempre na nossa vida. Doutor Rodrigo, conta pra gente como é que foi o seu caminho dentro da medicina para chegar na oftalmologia e na plástica ocular. Eu lembro muito bem que quando eu estava no 2º ano, indo para o 3º ano, eu não sabia o que eu ia fazer. Medicina, engenharia, tinha alguns tios engenheiros que falavam, não, faça engenharia, que você já tem aqui um lugar para a gente te acolher. E eu fui fazer um teste vocacional no Colégio Santa Maria e lá apareceu que eu tinha, quem sabe, um dom maior para a área de saúde. E aí eu me dediquei a estudar, passar no vestibular. Passei na Federal muito tempo atrás, né? A gente fez de 90 a 96. São só 30 anos. São por aí, isso. E dentro da faculdade eu passei, durante alguns anos primeiro queria fazer pediatria, depois eu me encantei pela obstetrícia, tanto que eu fiz 2 anos de estágio na obstetrícia, por motivos, né, eu acabei depois indo para a área, ou eu escolhi urologia ou oftalmologia. E acho que foi no 4º ano que a gente passou pela disciplina, que eu me encantei pela oftalmologia, quando a gente passou teve aulas de oftalmo, eu adorei, e acho que foi a disciplina que eu tirei a nota maior também, eu adorava. 9.9. Por aí. E uma aula que eu lembro até hoje, e tenho isso até publicado, foi uma aula do Dr. Moreira Júnior, que ele estava falando sobre aula de cones e bastonetes. Eu me encantei, falei, nossa, essa aula, isso é maravilhoso, né? Essa visão de cores. E a partir dali eu me dediquei a acompanhar, a gente acompanhou junto lá o serviço da residência, fiz residência lá em Curitiba, e durante a residência, até hoje eu adoro todas as áreas dentro da oftalmologia, né? Estrabismo, catarata, eu acho para mim uma das cirurgias mais lindas que eu já vi até hoje. Mas lá não tinha, eu comecei a gostar de algumas coisas de pálpebra e a gente não tinha nenhum preceptor, não tinha ninguém. Então eu comecei a estudar, e pegava livro e tentava fazer, claro, as coisas mais simples, né, o paciente. E aí eu comecei a me dedicar e chegou já no final do 1º ano de residência que eu falei para o Dr. Moreira, pai, que eu admiro muito a família Moreira, e o Dr. Moreira e a doutora Sally principalmente, e falei para ele, professor, eu estou pensando em fazer oculoplástica, né? E lá naquela época, né, não tinha praticamente ninguém que
Fazia isso há 30 anos atrás, 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. E aí eu vim depois que terminei a residência, eu acabei fazendo entrevista em alguns lugares e vim para a Escola Paulista, onde eu fiz meu fellow, né? A doutora Anistela era minha chefe na época, mas tem alguns preceptores até hoje que eu lembro, a doutora Midori, e que eu também agradeço demais. Naquela época que eu morei aqui em São Paulo, foi em 2000 e 2001, e daí, desde então, né, a paixão é cada vez maior, né? A gente que é oftalmo e que faz oculoplástica, né, a gente não enjoa e é cada vez com mais alegria e vontade de fazer, ajudar os outros e aprender. E aqui tem uma questão muito interessante, as pessoas que são citadas. Então, nós já entrevistamos a Ana Estela, todos nós conhecemos bem a professora Ana Estela. Foi minha chefe também, durante a residência. O Dr. Carlos Moreira Júnior, na Faculdade de Medicina, dava aulas muito marcantes, assim, as aulas eram muito boas, ele tinha uma maneira de falar um pouco mais cautelosa, um pouco mais lenta, uma voz muito marcada, então era fácil acompanhar a aula tinha um conteúdo excelente, todas elas, então uma didática uma ótima. didática incrível. Com certeza ele nos influenciou muito, até hoje tem algumas coisas dele que a gente usa, e a Midori dispensa apresentações. E aí, dentro da oculoplástica, você foi escolhendo não, mas você foi encontrando algumas coisas, algumas cirurgias que te davam mais satisfação, que te davam mais prazer. O que é que você tem mais carinho dentro da oculoplástica? Então, quando eu voltei, eu fiz especialização aqui em São Paulo. E quando eu voltei para Curitiba, né, na minha cidade natal, aí eu acabei ficando de preceptor no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba e no Hospital de Olhos do Paraná, que eu estou até hoje. O evangélico agora, da pandemia para cá, a equipe acabou saindo, né? Mas lá naquela época, eu lembro que a gente operava tudo, né? O fellow, até hoje eu digo para os meus fellows, esses dias agora mesmo que está terminando, uma doutora lá de Belo Horizonte está terminando o fellow dela no 2º ano, e me agradeceu, e a gente fica emocionado, né? E quando ela me falou, eu agradeço por tudo, por esses 2 anos, tudo que me passou de informação. E o que eu falei para ela, assim, eu falei assim, olha, o que eu aprendi no meu fellow foi muito importante. Eu agradeço demais, como eu falei, os chefes, não posso deixar de esquecer do Dr. João Amaro também, da Vias Lacrimais, que é uma área que eu adoro muito, Vias Lacrimais. Mas eu falei assim, o que eu passei para você foi algumas informações, um caminho para você tomar, né? Isso agora você vai, né? E eu lembro que naquela época foi isso que eu lembro de eu ter aprendido muita coisa aqui, mas muita gente vai aprendendo com o tempo, estudando e congressos, que tem que participar, tem que conversar com os colegas, né? Essa conversa mesmo informal, bastidores. Exatamente, nos bastidores é extremamente importante. Então no início me dediquei a tudo. Aliás, acho que hoje também eu ainda continuo. Tem dia do meu centro cirúrgico que a gente começa lá, minha quinta-feira é especial. Aliás, hoje é quinta-feira, o dia que eu estaria operando. A gente começa lá às 7 da manhã e termina às 6, 7, 8 da noite. E às vezes até tem gente que pergunta se não está cansado. Eu gosto tanto que eu não estou cansado, né? E no final do dia, às vezes conversando com um residente, com o fellow, eu falo, nossa, hoje a gente fez um compêndio da oculoplástica, né? Que foi um entrópio, foi uma via lacrimal, foi uma visceração, uma ptose, uma blefaro. Então até hoje eu faço tudo, assim, eu não tenho uma área que eu escolho, né? Eu adoro tudo. Mas eu tenho, quem sabe, um carinho especial por algumas coisas que eu vejo que o paciente se sente muito bem e te agradece, assim. Então tem duas partes especiais, que são os tumores, tanto que eu faço parte da Sociedade de Oncologia também, que é maravilhosa, assim, a Sociedade de Oncologia Ocular. Então, quando a gente atende um paciente que tem um problema, às vezes até um tumor que não é, né, que você consegue resolver, entre aspas, facilmente, mas
O paciente fica tão agradecido, são pacientes que voltam com você lá, às vezes passa anos, eles estão lá no consultório, doutor, eu vim aqui. Então isso dá uma felicidade tão grande para a gente. Uma realização. Uma realização tão grande que eu adoro, né? É claro que na medicina como um todo, infelizmente, a gente não consegue dar esse suporte ou que o paciente tenha resultados maravilhosos em tudo, mas a gente tem que fazer o maior esforço possível e por isso que a gente estuda até hoje. E a outra, então, tumores é uma área que eu adoro bastante. E cavidade também. Evisceração, enucleação, né? Até porque eu sei que muita gente, ainda mais hoje em dia da oculoplástica, essa parte da estética está muito em alta, né? E quando você atende um paciente que tem um olho cego doloroso, uma deformidade que prejudica na vida social, no dia a dia, na família mesmo, e que você consegue ajudar esse pouquinho aqui, né? Isso te dá uma realização tão grande que valeu todo o esforço, desde pequenininho, desde até hoje em dia, eu lembro de estudando para horas para passar no vestibular, né? Falar assim, putz, valeu a pena, né? Então Sim. esse É o propósito nosso, né? De tentar fazer o melhor e ajudar o paciente, né? Mas assim, eu lembro também na minha época de fellow, eu fiz no HC, né? Fazia muita cavidade também, né? Lá tinha muitos casos de cavidade, muito tumor. Mas assim, no dia a dia, no consultório, aqueles tumores assim bem extensos, aquelas reconstruções extensas, na vida assim, no consultório particular, dificilmente chega, né? Chega mais no serviço universitário, né? Não sei, por você ser referência, não sei como é que é no dia a dia do seu consultório, se chega a esses casos de tumores mais iniciais ou chega aqueles casos extensos, né? E também outra coisa, cavidade. No seu consultório, chega muitos casos de cavidade, o pessoal te encaminha? hoje eu só faço oculoplástica. Eu não faço mais nada, né? Não faço uma refração, nada, porque você acaba tendo que se direcionar e se especializando cada vez mais. Então eu não vou fazer uma cirurgia, por exemplo, de catarata, lá que eu acho linda, né? Sendo que eu sei que o meu colega da sala do lado faz isso com uma maestria, né? Então, mas chega bastante. Eu estou dentro hoje do Hospital de Olhos do Paraná, desde que eu voltei para Curitiba depois do meu fellow, então faz 25 anos que eu estou lá. Faz parte da minha família, meus filhos já falam, né, pai, você vai para o Hospital de Olhos, né, do Paraná hoje, né? Então é muito gratificante isso. E o hospital ele tem um volume absurdo de cirurgias, tanto de pacientes do SUS, né, quanto pacientes de convênio particular. Então, a gente está realmente ligado muito junto com os residentes nessa parte acadêmica do SUS. Mas como passa muito residente e fellow, né, lá no hospital, todo ano, a maioria desses especializandos, eles vão para as cidades, às vezes vizinha, né? Então, eu tenho muito colega mesmo do Paraná, às vezes até de Santa Catarina, que acabam encaminhando. Né? Então, casos mais difíceis, assim, né? Mais complexos. Então, eu acabo atendendo alguns casos, assim, que são ainda desafiadores, né? Que é esse que te dá vontade. Então, tem bastante. Cavidade, esses tumores, etc. E hoje, Beraldo, como é que está a realidade de consultório entre pacientes particulares, pacientes de convênio, no dia a dia, o volume de atendimento, a relação com os convênios, como é que está isso? Você tocou num assunto bem delicado agora, né? Eu acho que a gente tem que tentar ajudar todos. Então é difícil de você, porque se você está num lugar que pouca gente faz aquilo e a demanda é grande, né, é difícil de você deixar de atender aquele. Você tem que achar um caminho. Ir filtrando, porque às vezes o volume é muito grande, né, de pacientes, e você tem que ir filtrando, senão você não consegue dar uma atenção adequada, né? A minha consulta é demorada. Era de um tempo atrás de 20 minutos, agora eu atendo 40 minutos, eu não sei como é que é a realidade de vocês, mas eu atendo 40 minutos, às vezes até mais, dependendo do paciente. Por exemplo, um paciente que
necessita de uma atenção maior, um paciente com uma doença ocular da tireoide, que a gente sabe que tem que, né, os próprios pacientes de tumores têm da atenção maior. Então, a gente acaba atendendo de convênios particular também. Entendi. E, além das cirurgias, você tem uma participação intensa nos congressos da sociedade, alguns congressos internacionais. Hoje, quais são aqueles congressos que te chamam mais atenção e de congressos internacionais, como é que está o teu olhar para isso? Congresso é sempre bom, porque além de a gente aprender muito, a gente encontra os amigos, né? Então, hoje mesmo a gente tava no CIMASP, né? Ontem, hoje, e é muito bacana você rever, né? Então, tanto que na época da pandemia, as aulas eram muito bacanas, online, até hoje, essas aulas ainda são, eu acho, tipo, fantástico, né? Até mesmo em Curitiba, você, às vezes, não precisar ir até o hospital para fazer uma aula, você lá de casa, assim, Então, mas esse vínculo, né, esse contato, né, com os amigos, isso é muito bacana, né? Eu tenho vários congressos que eu adoro, né? O CIMASP é um que eu não deixo de vir desde que eu saí da escola em 2000. Acho que eu devo ter furado aí 2 em todos esses anos. Eu venho. O Congresso da Sociedade de Oculoplástica, né, também é imperdível, né? Então, é um congresso que esse você tem que vir de qualquer maneira, independente de onde seja. E a gente lembra lá desses congressos da sociedade muitos anos atrás, né, que eram, eu não vou saber a quantidade de pessoas que tinham, mas eu vou chutar aqui, não sei se uns 50, 60 pessoas lá, tantos anos atrás. Hoje em dia, nossos congressos têm 500, 600, né, ou até mais. Né? Verdade. Então, o Congresso da Sociedade é maravilhoso. Aliás, não posso deixar de convidar todos agora para Florianópolis, que eu tenho certeza que o Felipe novamente vai fazer um congresso sensacional. Ano passado foi fantástico e esse ano vai ser também. O Congresso do Brasileiro, do CBO, também é um congresso que esse ano é em Curitiba e eu convido a todos para participarem. Curitiba é uma cidade, eu vou puxar agora, né, para o nosso lado, é uma cidade maravilhosa, não é tão frio assim. Quanto falam, quanto dizem. Então, convido a todos para não deixar de ir a Curitiba no Congresso Brasileiro esse ano. Congresso do SBO, o Sul brasileiro está cada vez mais bacana, né? Esse ano a gente vai ter, o ano passado, infelizmente, por os problemas que tiveram em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gente não teve, mas esse ano vai sair em Gramado em junho, 26 a 28 de junho, também convido a todos, a gente vai ter sessões lá de bléfaro, sessões bem bacanas, então quem puder ir. E os congressos internacionais, eu vou citar 2 que eu gosto muito, que é a academia, né, a academia americana, então sempre que possível eu adoro, eu acho que essas novidades, assim, eu respeito muito essa parte científica dos americanos, né? A academia eu acho que é um congresso fantástico, e tem um congresso que eu gosto muito, que com certeza eu vou nesse ano também, que é o congresso da Sopanop, né? Geralmente são congressos ótimos, além da parte científica, também de amigos sul-americanos. Então, geralmente são congressos que são realizados no Caribe, né? Cancún, ano sim Cancún, ano não, mas no Caribe. Esse ano vai ser novamente em Cancún. Então, é um congresso ótimo, porque a parte científica aprende demais, e a alegria desse pessoal, Argentina, não vou citar aqui países, né, mas da América, da América como Latina, um todo. É fantástico, né, o calor deles, das festas, então é um congresso que eu gosto muito e sempre que possível eu procuro prestigiar. E ao longo desses anos todos, você tem uma vida intensa, uma atividade intensa, e você tem muitos filhos também. Como é que você conseguiu organizar a coisa? É verdade, né? Então, muitos filhos, eu tenho 3 filhos, né? Maravilhosos, que eu amo demais. A gente tem que se desdobrar, né? Então, enquanto você está no hospital, às vezes está pensando neles lá, e a hora que chega em casa, você vai dar atenção e depois, né? Às vezes dá uma estudada ainda. É difícil, mas não tem outra maneira, né? Graças a Deus, a minha esposa, nessa parte, me ajuda demais, né? Eu agradeço muito a ela, né? Que se não fosse ela levar
criança num lugar, na outro lugar, né, durante o dia, mesmo depois do colégio, que estudam, inclusive, no Santa Maria. Então, quem estuda lá, os filhos voltam a estudar, estudam também. Então, é bacana, mas é uma alegria, né, imensurável. Rodrigo tem uma história muito bacana que ele contou no nosso jantar da turma da escola, com os olhos meio marejados, assim, saindo para trabalhar. E daí um dos filhos vem com a bolinha do lado aqui, segurando a bola com a roupinha, e diz assim: pai, que horas você volta para a gente jogar bola? E aí você já sai de casa com um compromisso marcado para a volta, né? E essa fase em que o pai é o amigo. Sim. Não, mas isso eu nunca deixei de estar do lado, né? Graças a Deus, a nossa especialidade é uma especialidade que às vezes você tem que ir finais de semana, às vezes te chama no hospital, mas a gente não faz plantão normalmente noturno, né? Então, tá em casa, final de semana a gente se diverte muito, né? Então, mas realmente ainda tem essas, né? As histórias de, vamos jogar bola agora. Meu filho é apaixonado por futebol, né? E como a maioria das crianças, ele acha que vai ser jogador de futebol, quiçá, né? Seja. É um atleticano, mas a gente entende. Sim. Mas ainda tem. Eu lembro de, vamos jogar, daí te ligo do hospital, daí tem uma laceração aqui de pálpebra com via lacrimal, né? Será que você pode vir aqui ver? Aí você com jeitinho tem que falar, né? Tem que desviar. E aliás, eu vou com aqui em off até, né? Que ninguém tá escutando, mas eu fico com remorso de não jogar, mas eu vou mesmo no sábado ou domingo, eu vou com uma vontade tão grande pro hospital, né, de atender aquilo, tentar ajudar e tentar, porque você sabe que é uma pessoa que está passando por uma situação difícil, então eu não vou assim, eu estou perdendo meu sábado, meus horas, não, eu vou com vontade mesmo, com alegria para tentar, e depois na volta aí a gente recompensa. De alguma forma você acha que já influencia os meninos em relação à tua carreira, ao teu trabalho? Porque eu sei que conscientemente você não faz isso, mas Sim. O teu dia a dia, e como você falou, você sai para o hospital, eles já falam, o pai vai para o hospital de olhos e tal. De alguma forma você sente que eles estão se encantando por isso, ou algo assim? Eu acho que sim, com certeza. Na família praticamente não tem médicos, todo mundo da área de direito, é advogado, dono de cartório, oficial de justiça, mas... Um pouco de engenheiro. Engenheiro um pouco menos... mas eu acho que sim, no dia a dia eles vendo as fotos dos teus pacientes, né, que às vezes você está vendo em casa, preparando uma aula, meu filho às vezes fica do lado assim, até ele fala, não quero ver isso, né, mas ele vai, pai, posso te ajudar a fazer essa aula, né, que essa criançada gosta de informática e de PowerPoint, né, daqui a pouco ele já, não sei se ele já não sabe melhor que eu, já estou pedindo para ele fazer as aulas, apesar dele ser pequenininho. Mas eles vêm, eles gostam, né? Meu filho ainda, ele fala, de vez em quando, ele mesmo fala, eu não vou ser médico, pai. Eu quero ser jogador de futebol, né? E as minhas filhas, uma delas queria ser lavadora de roupa, né? E agora ela quer ser cozinheira, né? E ela fala assim, pai, eu não vou cobrar de você quando eu for cozinheira. Eu falei, tá bom. Obrigado, né? Obrigado. E a Luísa, elas são gêmeas, as duas, a Mariana e a Luísa. A Luísa, ela quer ser médica do olho. Né? Ela fala para mim que ela quer ser médica do olho, né? Então, mas eu nunca não influencio, mas claro que se eventualmente um deles vier a escolher a área da medicina e principalmente a oftalmologia, né? A gente vai ficar, claro, orgulhoso, né? Porque a gente sabe que é uma profissão maravilhosa. E eu te perguntei, e eu lembrei que uma vez preparando uma palestra em casa, a minha afilhada ficou assistindo enquanto eu preparava. E me perguntou se podia assistir a palestra. Eu arrisquei, eu levei para a palestra, consegui um lugarzinho para ela, ela ficou lá assistindo. Passou mais ou menos uns 15 dias, a professora dela ligou, contando que ela tinha preparado uma palestra e que ela pediu para dar a palestra na escola. E ela fez uma palestra com as figurinhas da Hello Kitty. Então tinha a Hello Kitty passando filtro solar, a Hello Kitty usando óculos escuros, e explicando que o filtro solar protegia a pele e os óculos escuros protegiam os olhos. E essa minha afilhada se formou em medicina esse ano. Então, ali eu não tive uma interferência intencional, né? Mas houve uma interferência.
E é isso que você contou, quer dizer, você tem alguém foi mordido pelo... Sim, é o destino, né? E com certeza eu conheço essa história, ela deve ser grata a você, com certeza, e, e vai superar, né? A gente sempre Exatamente. vai superar. A gente. Me anima a ideia de que eles comecem já uns degraus à frente, né? Não que isso seja indispensável, mas Sim. não é ruim, né? Você vai mostrar o caminho, né? Você já sabe o caminho que você percorreu, né? Exatamente, exatamente. Doutor Rodrigo Beraldi, se você pudesse deixar uma mensagem, a gente sabe que você é um formador de médicos, né? Você tem muitos fellows, uma mensagem para essa nova geração, que a gente espera que nos veja aqui nessa nova linguagem, que é o podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, que nós vamos lançar no meio do ano, no CIOP. Se você pudesse deixar uma mensagem aos mais jovens que estão iniciando hoje, tanto na oftalmologia e principalmente na oculoplástica, o que é que você diria a eles? Eu acho que a partir do momento que a pessoa decidiu de fazer oftalmologia, né, eu acho que nada melhor do que durante a residência você passar por todas as disciplinas e aí você vai escolher qual que você tem um carinho maior, uma aptidão maior, né? E a pessoa vai escolher aquilo, né? Tem que deixar que às vezes o coração fale. Isso mesmo. E todas as áreas dentro da oftalmologia, eu não sei dizer se tem alguma que não é bonita, né? Então, independente do que escolher, com certeza vai ser uma escolha certa. Mas a oculoplástica, né? Vamos puxar para o nosso lado. Né? É uma especialidade maravilhosa, porque tem tantos procedimentos, tantas doenças, tantas cirurgias que a gente faz, né? Que acaba, não sei se é a palavra certa, não ficando monótono, né? Então, é uma área maravilhosa. Você pode escolher ir mais para o lado da estética quanto o lado funcional. Então, dentro mesmo da oculoplástica, a gente tem caminhos. E dizer que se chegar nesse momento e a pessoa, esse médico esse oftalmologista escolha a área da oculoplástica, que se dedique o máximo possível, participe dos congressos, né? Estude cada vez mais para que possa tratar principalmente os brasileiros, né, que merecem de uma maneira melhor possível, cientificamente melhor possível, com o maior carinho possível. Olha, eu e o Dr. Tadaki agradecemos muito a tua presença aqui. A gente já aproveita para te convidar para um bate-papo com o Dr. Erben Maia, que está chegando daqui a pouquinho para a gente trocar uma ideia aqui e levar mais informações para todos. A gente se despede e até mais. Muito